Instituto Casa Grande, transformando pessoas para transformar o mundo. Valéria é doutoranda em Ciências da Educação, mestre em Ciências da Educação, pós-graduada em Língua Portuguesa, graduada em Licenciatura Plena em Letras Portuguesas e Literatura, bacharel em Direito, olha que visão bacana. Atualmente é gerente pedagógica de ensino na Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Itapemirim. Falou em Cachoeira do Itapemirim, o que a gente lembra, Valéria? Roberto Carlos, né? Já veio na minha cabeça o Roberto Carlos. Então, a Valéria é gerente pedagógica, atuando na questão de educação infantil, ensino fundamental, educação especial, escolas em tempo integrais, e trabalha muito com formação, com capacitações, né, Valéria? Você faz muito essa relação mais direta, além da Secretaria Municipal, com os profissionais da educação do Brasil, professores, gestores, né? Isso mesmo, Josi. A gente está nesse movimento, agora mais frenético ainda. O que a gente fazia no presencial, a gente agora está fazendo de forma remota. E graças a Deus que a gente não parou, porque as nossas reflexões são muitas. E esse movimento é essencial nesse momento. O Renato me lembrou aqui, fazendo essa rápida trajetória, né? Me lembrou que o quanto é importante a gente retomar o passado para a gente pensar o presente e projetar o futuro. Então, é exatamente isso. Eu acho que o nosso diálogo aqui, o tempo que a gente tem, a gente vai tentar contextualizar esse assunto, escola, currículo, e trazer para a nossa realidade, para a gente projetar agora, quer dizer, um futuro muito próximo de que nós já estamos vivendo. Então, é mais ou menos isso mesmo que a gente vai trabalhar aqui nessa linha de reflexão. Beleza. Vou ficar no cantinho aqui te ouvindo, vou te deixar na tela, fique à vontade, pode começar. Obrigada, Valéria. Obrigada a todos que estão conosco durante toda essa semana pedagógica. Obrigada ao Renato, a Josi, todos que estão no Instituto Casa Grande, porque a gente sabe que esses grandes institutos, eles estão de mãozinhas dadas conosco. Nós, educadores, pesquisadores e professores, nós não estamos sozinhos neste movimento de estudo e de pesquisa, que está sendo muito importante para a gente pensar a nossa prática, fazer algumas alusões ao passado, como eu falei, e projetar o nosso futuro. Então, muito obrigada a todos vocês. E a gente, para começar as nossas reflexões, eu não poderia de trazer, né, para até esse acolhimento, fazer menção ao Guimarães Rosa, o grande escritor brasileiro. E ele nos diz o seguinte, que o que importa é exatamente a trajetória, essa trajetória que a gente constrói entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, alusivo a isso, a gente mostra que nessa trajetória, quando a gente faz essas reflexões coletivas com professores, educadores, pesquisadores, a gente está justamente atravessando este percurso de mãos dadas, com muito conhecimento, com muita reflexão. Então, é dessa forma que eu acolho todos vocês, já dando uma excelente boas-vindas a todos. Mas vamos também pensar na trajetória, a minha proposta é começar esse diálogo pensando nessa trajetória da educação. Claro que eu não vou aqui me ater na trajetória da educação do mundo todo, né, das antigas civilizações, mas a gente precisa, em alguns momentos, fazer algumas reflexões com relação a isso, para a gente entender exatamente a que ponto que a gente está. Mas se a gente for pensar, a Josi também gostaria, ela falou comigo que trouxe alguns slides, eu acho que é bom, porque acaba ilustrando a nossa fala também. E neste momento a gente tem algumas lembranças, né, aqui, a gente que está nesse movimento de estudo, então as fotos nos traz também algumas lembranças, quando a gente rapidamente olha para aquele momento que a educação formal chegou ao Brasil com os jesuítas. E no século XVI, então, a gente praticamente, nós ficamos sobre a perspectiva da pedagogia tradicional religiosa por 2 séculos. Então, nós tivemos essa introdução dos jesuítas na educação formal, eles trouxeram, né, muitos ensinamentos,
Mas junto aos jesuítas, nós ficamos com a pedagogia tradicional religiosa por mais 2 séculos. Depois nós tivemos a pedagogia tradicional laica, a tentativa da retirada, né, a retirada dos jesuítas e a tentativa também de sairmos dessa pedagogia tradicional religiosa e chegarmos a uma laica. Mais para frente, nós tivemos todo o movimento, a partir de 1900, da escola novista, que foi muito significativo aqui no Brasil, e depois eu vou falar por quê. E também nós avançamos na década de 70 com a pedagogia tecnicista, que a gente retomou, então, naqueles momentos sobre o regime militar. E a gente precisa entender esse movimento até que cheguemos, então, na pedagogia histórico-crítica que a gente está vivendo. Se a gente olhar para essas imagens aí, a gente consegue rapidamente fazer essa leitura e ainda pensar que neste movimento, dessa perspectiva histórico-crítica, nós já tivemos os momentos das aulas expositivas, né? Aquelas aulas que o professor falava, o aluno anotava, e era sempre centrada muito na figura do professor, o detentor do conhecimento. Nós tivemos a passagem dessas aulas, a proposta das aulas dialogadas, e aí até a gente pode lembrar que também a formatação dentro da própria sala de aula foi conduzida a algumas mudanças, quando a gente propunha as conversas num círculo, quando a gente propunha a movimentação das carteiras, e hoje a gente vive esse ensino mais padronizado no sentido de personalização, no sentido de individualização, e também esse ensino aos pares, né? Que a gente aprende nesse movimento remoto o tempo todo com o outro. Mas por que eu trouxe essa reflexão à tona? Porque é importante a gente pensar em todas essas situações quando a gente fala de currículo. Os meus colegas anteriores, eles estavam falando justamente isso, o currículo é algo vivo, ele implica, sim, a movimentação do currículo prescritivo, mas ele implica a movimentação de toda a vida, de toda a interação, de todo o contato dentro ou fora da escola. Então, nós podemos e devemos pensar dessa forma, o porquê que neste momento nós estamos com essas propostas que não são novas, né? Nós tentamos agora resgatar a questão da integralidade, que eu vou tratar aqui com vocês, e também a questão das metodologias diferenciadas, mas não são discussões novas. Nós podemos encontrar, por exemplo, a questão da fragmentação, né? A crítica à fragmentação e a proposta de um currículo mais unificado, desde 1988, na Constituição. No artigo 210, ele já fala que as escolas deveriam construir currículos que tivessem o currículo básico, né, que ofertasse as aprendizagens essenciais para todos os estudantes. Claro que respeitando a regionalidade, a localidade, a comunidade, mas que essas aprendizagens essenciais fossem a base para a construção de um currículo. Depois nós encontramos mais à frente um pouquinho a questão também reforçando a LDB. Ela também reforça o que a Constituição Federal traz para nós. E mais para frente ainda, nós encontramos esse ponto de vista e essa perspectiva na questão das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. E ainda nós vimos toda essa proposta na questão do PCNs, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre os PCNs. E, claro, o Plano Nacional de Educação. Mas essa imagem aqui, por exemplo, ela traz para nós que as construções, elas passam por um caminho, como eu já falei para vocês, e não foi diferente também na construção da BNCC. Nós podemos ver que a BNCC é justamente a base dessas aprendizagens essenciais,
e ela vai repercutir na elaboração dos currículos estaduais e municipais. Ela é uma base que vai propor, quando nós, enquanto município, enquanto Estado, nós vamos reelaborar, reorganizar os nossos currículos, tomando sempre como partida a Base Nacional Comum Curricular. E, claro, nessa sequência, nós podemos entender que esses currículos estaduais e municipais também vão incidir nos PPPs, nos projetos políticos pedagógicos das escolas. Creio eu que, neste momento, nós estejamos exatamente neste movimento. Nós já passamos pela implementação da base em 2017, a base foi construída em 2017 e homologada no final de 2017. Ela é até o 9º ano, porque foram outras discussões que envolveram o ensino médio, e aí a base do ensino médio, ela foi homologada em 2018. Mas essa a qual nós estamos falando, que envolve a educação infantil e ensino fundamental, foi homologada em 2017. E a base, ela tem o caráter obrigatório. Então, a partir da base, a gente entrou no movimento em 2018 e 2019 de construção dos currículos estaduais e municipais, e agora a gente está no movimento de reelaborar os nossos projetos políticos pedagógicos para que eles também se tornem algo vivo e fidedigno de toda a nossa prática. Claro que, ao elaborarmos conjuntamente com o PPP, nós também estamos elaborando os nossos planos de ensino e os nossos planos de aula. Então, é muito importante a gente entender essa construção e também ter o conhecimento do quais são os elementos preconizados nestes documentos obrigatórios para que a gente garanta no nosso planejamento, no nosso dia a dia. Não só no papel, ali são ideias esboçadas, estratégias, caminhos metodológicos que a gente registra, mas principalmente com os nossos estudantes, com as nossas crianças e adolescentes. Então, creio eu que seja esse movimento completo para que cheguemos à aprendizagem de qualidade, à aprendizagem sólida de que tanto a gente vem dialogando. Então, se a Josi puder, eu no terceiro slide também, a gente já tem um princípio muito forte, que é o princípio da integralidade, é o próximo mesmo. Esse princípio da integralidade não é um princípio que foi discutido recentemente. Ele é muito forte na base, nós vamos entender como ele acontece na educação infantil, mas a gente não pode deixar de fazer menção ao John Dewey. Em 1900 e pouco, John Dewey falava dessa integralidade no sentido de opor a questão da fragmentação, aquelas caixinhas que a gente trabalhava até os nossos estudantes, pensando sempre e priorizando o cognitivo. Então, o John Dewey vem fazendo todo esse trabalho, a escola novista foi muito forte neste momento, e nós tivemos aqui no Brasil o movimento pioneiro, que foram nós tivemos aqui o Manifesto Pioneiro, que foi um movimento defendido por Anísio Teixeira, por Fernando de Azevedo, e justamente este movimento vem trazer à tona a questão da gente trabalhar as nossas crianças e adolescentes de modo integral, priorizando a questão da coletividade, priorizando a socialização, colocando o estudante como elemento principal dentro de uma aula, o foco saindo do que se ensina e colocando em cima do que se deve aprender, a questão da igualdade, ainda, a questão também dos desafios. Também meus colegas anteriores, palestrantes, eles falaram desse desafio, dessa escola que promove, que apresenta um problema para que os nossos estudantes consigam avançar
elaborando as possíveis soluções, e ainda a questão da anti-intelectualidade, que é justamente a gente parar de pensar que é função da escola simplesmente trabalhar a dimensão cognitiva. Nós sabemos que não só a base, como todos esses documentos que eu já havia falado, e também os pensadores a partir de 1900, eles vêm justamente reforçar essa questão de trabalharmos os estudantes no sentido de que nós temos as dimensões cognitivas, sim, mas também temos as dimensões afetivas, as dimensões sociais, culturais, físicas. E é esse o conceito muito forte que a base traz para nós neste momento, que eu também quis trazer e socializar com vocês para a gente pensar um pouquinho na questão específica da educação infantil e também do ensino fundamental. Então, o próximo slide também, ele acaba nos mostrando essa leitura de fragmentações. Nós sabemos que o iluminismo, ele veio já fortemente reforçar a fragmentação quando ele valorizava a questão da razão sobre tudo, né? Sobre a emoção, sobre todos os pontos. Depois nós tivemos a Revolução Industrial, que foi um momento que a gente precisou de dar ênfase à produção industrial, colocar aqueles estudantes no mercado de trabalho. E isso foi tudo muito de forma muito rápida. Era um momento que o Brasil, né, passava por situações que preconizavam e que sustentavam a economia acima de tudo. E aí, então, a educação foi sendo a valia para que todo esse movimento acontecesse, como se fosse a tábua da salvação, e trazer isso tudo que, aquele momento, o mercado de trabalho exigia dos estudantes. E até então, chegamos nessa revolução. O momento que nós estamos vivendo do século XX, século XXI, é o momento da revolução tecnológica, né? A partir do século XX, a gente já vê todo esse movimento, e o momento da revolução das linguagens, o que a gente tem visto agora, que é a questão do QR Code, né? O algoritmo. Então, são essas linguagens que os nossos jovens, as nossas crianças, elas reconhecem tranquilamente, porque elas são desse movimento. Mas para ilustrarmos e entendermos que tudo isso é um movimento, algumas vezes de rupturas, outras vezes de continuidades. O que eu tenho a dizer e a refletir com vocês é que nem sempre a gente rompe com tudo e nem sempre a gente continua com tudo. Mas é muito importante a gente fazer essa reflexão. O que será que deu continuidade? Qual foi a perspectiva que nós mantivemos? O que será que a gente esqueceu para trás, que poderia, já dava certo e que às vezes ficou para trás? E neste momento, para a gente falar assim em especial da base, a gente remete aos PCNs, né? Que foi um material que não tinha caráter obrigatório, mas trouxe para a gente a primeira vez a questão das competências. E aí o próximo slide também, ele traz uma gravura mostrando essa questão das competências. E o movimento no PCN era justamente isso. Eu me lembro, praticamente, vocês também, da educação, de 3 elementos. Era o conceitual, procedimental e atitudinal. E hoje a gente vê isso muito presente nas questões das competências. Vejam bem, nós temos uma ilustração, e esta ilustração do Jean Gouveia, quase todas foram tiradas do Jean Gouveia, e ela não mostra exatamente um resumo do que seriam essas competências. É um médico que vai operar, ele tem as habilidades, ele tem o estudo teórico, o conhecimento, ele tem os valores, né, que foram trabalhados com ele de geração em geração, passados pela família e também pelos professores na escola, que são os valores essenciais que a gente também trabalha.
e ele tem a experiência, né? Associado a esses valores, a experiência. Então, o conjunto desses 3 elementos, ele praticamente define o que é ser competente. A gente precisa das habilidades, a gente precisa dos conhecimentos teóricos e a gente precisa de nossa experiência e de nossos valores. Então, trabalhar com as nossas crianças de forma que elas consigam desenvolver as competências é justamente levar em consideração a questão do cognitivo, do procedimental e do atitudinal. E, em especial, falando e trazendo tudo essas reflexões para a educação infantil, a gente vai destacar, então, como que a educação infantil ela está sendo abordada dentro da base. E vocês sabem, as pessoas que estão ligadas ao segmento da educação infantil e todos os outros educadores, estudiosos e pesquisadores que têm se debruçado sobre este material, que é a base, nós sabemos que são 2 eixos principais que norteiam o trabalho da educação infantil: as interações e as brincadeiras. Mas isso já estava preconizado nas diretrizes nacionais da educação infantil. Então, a base traz isso como destaque e a gente continua, então, dentro do nosso fazer pedagógico, dentro do nosso planejamento, pensar sobre isso. Ou seja, nos nossos planejamentos, nas nossas ações, nas nossas proposições de situações de aprendizagens com as nossas crianças, nós precisamos garantir esses 2 eixos, a partir sempre das interações e das brincadeiras. Mas também precisamos garantir os 6 direitos de aprendizagem, que são brincar, conviver, conhecer-se, explorar e expressar. Esses 6 direitos, eles estão especificamente voltados para a educação infantil. Então, você, professor, educador, quando pensar no seu planejamento, nas situações de aprendizagem, você precisa pensar: eu estou garantindo esses 6 direitos? Eu estou conseguindo partir desses dois eixos, interações e brincadeiras? E não só isso, pensar também principalmente na faixa etária das suas crianças. E a base traz exatamente essas faixas etárias divididas e dá nome a essas faixas etárias. Então, as crianças, os bebês de 0 até 1 ano e 6 meses, eles são considerados a faixa etária dos bebês. Depois nós temos as crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas de 4 e 5 anos. É isso que a base traz especificamente para a educação infantil. E aí, nós precisamos pensar nos objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento exatamente nos valendo dessas faixas etárias. Então, garantir os 6 direitos de aprendizagem, mas também pensar nessas faixas etárias dessas crianças. Mas, além disso, a base traz os 5 campos de experiências. E é por isso que eu quis falar da questão da integralidade em confronto com a questão da fragmentação. Porque os campos de experiências, ele vem reforçar e garantir os direitos, mas eles também expressam as habilidades, as atitudes, os valores, os afetos das crianças. E aí a gente precisa entender que a gente não consegue trabalhar esses campos de experiências, ou pelo menos não deveria propor situações que fossem de modo estanques, como em outras épocas nós já trabalhamos. Quando a gente trabalhou, por exemplo, com referencial, o referencial da educação infantil, a gente fazia como? Dividia. A primeira e segunda aula a gente trabalhava a questão das ciências da natureza, em outros a gente trabalhava a música e o movimento. Então, ficava tudo de forma muito fragmentada, muito em caixinha.
e é tudo que a gente agora não trabalha mais. A partir de todas essas proposições, né, desses documentos que norteiam as nossas práticas, nós já entendemos e já conseguimos colocar em prática que, ao trabalhar uma aprendizagem, né, uma situação de aprendizagem com as crianças, eu aqui estou me atendo mais à educação infantil, porque a Lília vai falar exatamente mais do fundamental, só para esclarecer vocês. E aí a gente precisa pensar que em uma situação de aprendizagem, nós precisamos garantir os cinco campos de experiências. É este o movimento que nós, educadores e professores, precisamos fazer com relação à base, já que é um documento de caráter obrigatório. E ainda a gente pode trazer também, no próximo slide, a questão do nosso fazer, então, né? Enquanto professores, a gente pensar na nossa função de docente. Veja bem, uma outra imagem do Jean Galvão é justamente isso. Olha, a gente pega essa criança, esse jovenzinho, né? Com um potencial, porque eles têm esse potencial, nós sabemos que todos têm esse potencial, e a gente faz o quê? A gente tenta transformá-lo em algo real, né? Naquele sujeito integral, naquele sujeito competente, aquele sujeito que consegue ter a capacidade de movimentar todos esses elementos a partir de suas experiências e, claro, resolver problemas. Então, a nossa função enquanto docente, enquanto educador, é justamente isso. Mas a gente só vai conseguir fazer esse trabalho, né, conseguir trabalhar as nossas crianças de forma integral, se a gente também considerar que as nossas crianças são crianças que levantam hipóteses, são crianças que experimentam, que têm vivências, que têm experiências a partir da casa, da comunidade. São crianças que gostam e precisam explorar tudo que a gente propõe. Então, é muito diferente esse movimento daquele movimento que, há algum tempo atrás, a gente fazia, quando a gente propunha, por exemplo, um teatro, mas a gente já determinava quem é que ia ser o personagem, a personagem, quem é que ia, qual roupa a personagem ia elaborar, como que ia ser o roteiro, né? Qual era a fala que a criança deveria ter, e os adolescentes também. Quantas vezes nós levamos essa prática para a nossa sala de aula, não é mesmo? E aí a gente fica pensando que foram momentos, né? Naquele momento era o que a gente vivia, era o que a gente tinha estudado, mas nós chegamos a um ponto agora de dar e conceder aos nossos estudantes o protagonismo, o real, o verdadeiro protagonismo. Deixar que eles realmente façam as escolhas, claro que com nossas orientações, que eles se posicionem, que eles argumentem e explorem todo esse mundo virtual que, na verdade, eles sabem mais do que a gente. Então, é isso que a gente acredita neste movimento da gente possibilitar os nossos estudantes. Então, nós somos aquela figura mediadora que faz essa criança e esse adolescente crescer em todas as suas dimensões, cognitivas, afetivas, físicas, sociais. E claro, assim, para a gente já encerrando o nosso diálogo e abrindo para a Lília dar continuidade, nós não estamos aqui contra a questão da disciplinarização, não. Quando a gente fala, por exemplo, no sentido de corpos de conhecimento, nós não estamos falando contra a disciplinarização. Claro que nós temos os nossos conhecimentos específicos, né? Professores do segmento da educação infantil, professores de 0 a 3, professores de 4 e 5, professores de alfabetização, professores de química, física, enfim. Nós temos os nossos conhecimentos dos nossos componentes curriculares, da nossa área em especial, e, claro, devemos manter este conhecimento, mas o que nós queremos
abordar aqui, para resumir essa leitura de que nós fizemos de uma forma tão rápida, é justamente a gente mostrar que nós precisamos passear em outras áreas de conhecimento. E neste movimento a gente precisa se envolver também com outros conhecimentos de outros professores. Então, é mais ou menos assim, o professor da educação infantil, no movimento muito contínuo, com o professor da alfabetização, com o professor de química, de física, enfim, ter esse conhecimento de forma mais geral, ele amplia a nossa visão, ele amplia a nossa perspectiva, então é muito importante a gente manter esse contato com o outro. Como, por exemplo, um professor da educação infantil, ele tem os conhecimentos, ele sabe das fases de desenvolvimento, ele entende sobre essas fases, mas ele também, muitas vezes, precisa, por exemplo, ter um conhecimento de marketing, ou ele precisa ter um conhecimento de uma relação mais aprofundada de família e escola, ele precisa ter um conhecimento, muitas vezes, de arte. Então, são nesses momentos que a gente se une a outros professores para construir novos conhecimentos. E isso a internet, graças a Deus, tem nos permitido, o ensino remoto também, porque a gente consegue estar aqui neste movimento, com todo o Brasil conectado, falando de educação infantil, mas em nenhum momento esquecendo a nossa história enquanto educação. E nós, então, fechamos o nosso diálogo, né, pensando que podemos, sim, propor sairmos dessa caixinha e ampliarmos as nossas visões de uma forma mais complexa. Então, vocês falaram tantas coisas, eu fui aqui tentando enxugar. Aí eu caí numa frase, acho que na última frase da Valéria, gestão do conhecimento coletivo. É isso, né, gente? É tudo muito misturado. É a troca, é a participação, é o gestor, é a equipe, é o professor da educação infantil, do fundamental, é essa coisa do compartilhar e do partilhar, né? O que vocês me dizem? Então, essa educação focada para a contemporaneidade é tudo isso, Josi, é tudo junto, misturado, é conversa entre pares, é o conhecimento em que a gente precisa estar compartilhando, né? Essa interseriação que eu falei, que é esse quadro aqui, que está aparecendo na tela, é uma interseriação. Somos diferentes nas suas particularidades, na sua cultura, nos aspectos sociais, afetivos, cognitivos, emocionais. Isso é interseriação. Então, a gente precisa trazer o que acontece na vida, ter esse olhar, né, maior e mais focado, para que isso faça parte do ambiente escolar. Então, o junto misturado em pares é o foco daqui para frente. Não dá para ser diferente. Valéria. Inclusive, você tocou no ponto, né, que com relação à família, e a gente também fica pensando como essa escola vai acontecer a partir do momento que a gente necessita que essa família faça essa mediação, ou que pelo menos dê um suporte, né, mínimo para que seu filho consiga avançar, e até a motivação para que realmente os adolescentes, principalmente adolescentes, eu que vivo dentro de uma realidade de escola pública, então adolescentes que realmente nós estamos vendo aí a questão da evasão, né, esse abandono da escola, então a gente está muito preocupada com relação a esse futuro próximo que está em nossas mãos. Mas pensando nisso tudo, eu também estava aqui pensando com relação à família, porque nós também trazemos o tempo todo nesse nosso diálogo, dos últimos tempos para cá, eu não vou nem falar de pandemia, mas acredito dos anos 90 para cá, a gente já vinha falando sobre esse trabalho da integralidade, de formar essas crianças não só dentro da perspectiva cognitivista, né, cognitiva, mas pensar também nessa formação. E eu acho que é um momento muito oportuno para a família nos ajudar com relação a essa formação integral, porque já houve um tempo que a gente já fez essa separação de que a gente ensinava e de que a família trabalhava os valores e a formação.
esse tempo já foi, né, já passou, e hoje a gente fala que nós trabalhamos todas as competências, trabalhamos, claro, a aprendizagem, sim, nosso foco é na aprendizagem, mas não tem como separar a questão de valores, atitudes, né, e comportamentos perante a temas tão relevantes dentro da sociedade, por exemplo, que são os temas contemporâneos que a gente tem que trabalhar. Mas a família, neste momento, nesses dois, né, nesse último ano, praticamente, se ela consegue fazer uma sólida formação desse sujeito enquanto valores, enquanto ética, enquanto responsabilidade, enquanto projeto de vida, eu acho que esses estudantes também, quando chegam para a gente com uma definição mais sólida, a gente consegue avançar nas nossas competências que dizem respeito ao ensino. Porque muitas vezes a gente para uma aula para trabalhar uma questão de valores. Quantas vezes a gente para chamar uma atenção, né, com relação ao respeito com o outro, com relação a respeitar a diversidade cultural, religiosa, étnica. Então, nós temos, assim, neste momento, se a gente consegue fazer né, promover essa conscientização nas famílias, mesmo que essa família de forma mais simples, de forma no seu dia a dia, fazendo uma sopa, selecionando um material de feira ou né, ele pode trabalhar alguns conceitos e valores e atitudes neste momento, né, pensando no respeito com o outro. Eu acho que o mundo precisa muito disso. Nós não podemos ficar presos a essas questões só, né, que envolvem o conhecimento acadêmico, mas principalmente nesses valores. Então, é um momento da gente pedir ajuda à família, sim. Inclusive, a família pode até trabalhar a questão do protagonismo, da autonomia, né? Porque até nessa hora agora de fazer escolhas, quando, por exemplo, o nosso estudante do ensino médio ou do Fundamental 2, que fala que não quer estudar, ela pode, enquanto família, mostrar que naquele momento é necessário, que ele não tem essa opção. Então, fazer valer também o papel dela enquanto família, que nós temos, né, clamando há tanto tempo, a gente pede esse posicionamento da família, mostrando que quem manda dentro de casa é o pai, é a mãe, é o avô, é o responsável, e que esse menino ele pode ter autonomia, mas muitas vezes as escolhas não são feitas a partir do que ele acha, né, do que ele acredita, mas assim a partir das ideologias e dos valores que a família acredita. Então, eu acho que esse diálogo ele pode ser bem aprofundado também nessa questão. Deixa eu aproveitar aqui, Josi. Eu lembro que o Fred falou lá atrás também de trazer os pais para dentro da escola, considerar o trabalho que os alunos fazem também com grêmios. Gente, isso é dar voz, isso é o respeito, isso é colocar o protagonismo acontecendo. Ele não fica só na palavra dentro do currículo, ele está na ação. Então, trazer essas discussões para que a comunidade escolar e os alunos participem é realmente colocar a educação e os resultados num lugar diferenciado. Então, fica o convite também para que a gente pense numa escola de paz, uma escola protagonista e uma escola inclusiva. Instituto Casa Grande, transformando pessoas para transformar o mundo. Muito bom, muito bom. Deixa eu te apresentar oficialmente aqui a Renata Aguilar, mestranda em intervenção psicológica, neuropsicopedagoga, especialista em alfabetização e matemática, escritora, formadora de professores, uma grande estudiosa. Eu vejo você fazendo N coisas aí, N eventos, né? Uma grande estudiosa aí na área da educação, né, Renata? A gente tem que estudar sempre, né, Josi? Buscar o conhecimento. Olha quantas pessoas hoje aqui buscando conhecimento nesses 3 dias do Congresso. Isso mesmo. Antes de tudo, né, eu acho que nós temos que sempre contar um pouquinho da nossa história. Então, quando a gente fala, né, com crianças, quando a gente fala de professores, e é muito lindo ver vocês comentando, falando e tendo esse conhecimento. Então, todos nós temos uma história. O professor tem uma história, o aluno tem uma história, eu tenho uma história. Então, antes da gente começar e falar um pouquinho de funções executivas, competências socioemocionais, quero mexer um pouquinho aí com essa emoção de vocês.
Então, eu comecei, né, eu entrei dentro da escola com 14 anos, quando eu saí da antiga 8ª série e fui fazer o magistério, porque ter um professor na minha família era algo muito valoroso, era algo realmente que demonstrava um valor como se fosse um médico. Então, eu lembro que os meus pais comentavam assim, não, vai ser professora, porque ser professor era algo muito valoroso. E até hoje, né, quando meus pais me encontram ou me apresentam para alguém, eles falam, não, é essa minha filha professora. Não importam, né, não importa se realmente eu tenho mestrado, se eu tenho as pós, se eu sou escritora, autora, não importa, é ser professor. Então, o prazer de estar aqui no Instituto Casa Grande, e eu digo que a minha conversa hoje é de professor para professor, porque nós, professores, quando eu estava ouvindo a Valéria, a Lilian comentarem, quando nós, professores, né, tivemos que sair dos muros da escola e enfrentar a tecnologia, o computador, então hoje eu estou falando aqui, eu não estou vendo mais ninguém, é muito diferente. Então, nós, professores, tivemos que aprender. E o que é com funções executivas e competências socioemocionais? Então, primeira coisa, eu queria que vocês olhassem essa imagem, né? E quando a gente fala da palavra acordar, como é que a gente acorda todos os dias? Então, eu digo que acordar é dar cor ao nosso dia. Então, quando, né, eu escrevo um livro, ou quando eu escrevi um material socioemocional, eu sempre pensei nesta criança, neste aluno, dando cor e sabor dentro da sala de aula. Porque nós não podemos mais imaginar que nós vamos voltar o que era 2020. Então, eu sempre digo, professores, né, eu tanto na coordenação pedagógica, eu vi um monte de mensagens de coordenação pedagógica, eu sempre falo para os meus professores, nós mudamos, o mundo mudou, as nossas crianças mudaram, e a gente tem que pensar nessa cor, que cor que nós vamos dar para essa nova educação? Então, eu coloquei aqui uma imagem para a gente poder pensar um pouquinho. Será que nós estamos preparados para 2021? As funções executivas, para quem não conhece, né, toda essa parte da neurociência, elas são habilidades que nós temos no nosso cérebro, nós já nascemos com essas habilidades, porém nós temos que desenvolver no decorrer da nossa vida. E muitas dessas habilidades, se elas não forem bem desenvolvidas, se elas não forem bem pautadas, o que vai acontecer? Prejuízos. Então, algumas pessoas falam assim, não vai acontecer nada. Sim, gente, vai acontecer. Prejuízos na aprendizagem, prejuízos na memória, prejuízos no controle inibitório e na flexibilidade cognitiva. O ano passado, nós, professores, nós, alunos e famílias e toda a comunidade escolar, tivemos que ter flexibilidade cognitiva. O que é isso? Eu ter um problema, tentar buscar por um caminho, não dá certo e eu vou buscar outros caminhos. Gente, meus aplausos para os professores, porque todos os professores tiveram que se reinventar. E não é nem reaprender, é aprender de novo, é tentar buscar uma informação que a gente não conhecia. Nós não aprendemos no curso de pedagogia como é que se dava aula na tela. Nós não aprendemos. Aprendemos agora que o aluno tem que estar sim com as câmeras ligadas, microfones ligados, e a nossa, né, aquela ansiedade que nós tínhamos dentro da sala de aula de dizer, senta, pega o livro, abaixa a mão. Hoje nós temos, abre a câmera, liga o microfone. Então, hoje nós tivemos que transformar a sala de aula num outro parâmetro. E falar de BNCC, né, do projeto político pedagógico, do currículo tão bem trazido aí por grandes especialistas, eu pude acompanhar alguns momentos, né, do congresso, é perceber que nós precisamos, sim, desenvolver competências socioemocionais. E dentro da BNCC, ela traz muito bem pautada essas 10 competências gerais, socioemocionais, onde eu tenho competências cognitivas e competências emocionais. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, não vou ver as respostas, mas quero que vocês pensem. Tentem imaginar, gente, na memória de vocês, momentos da infância.
Quantas vezes vocês não sentiram um cheiro, né, um aroma de uma comida, ou de um perfume, e aí vocês lembram, nossa, a comida da minha avó, olha, esse cheiro é um cheiro de um perfume que me recorda a alguém, o som da música. Quando a gente cobra desse aluno uma memória dentro da escola de aula, a gente não pode esquecer da função afetiva. Então, quando a gente fala de funções executivas, que são habilidades que integram comportamento, cognição e emoção. Competências socioemocionais tão bem colocadas da BNCC. Eu vou trabalhar comportamento, cognição e emoção. Talvez muitas de vocês, muitos professores estejam aí, sejam até mais jovens, né, do que eu, mas se eu perguntar para vocês, o que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Puxem na memória de vocês. Provavelmente vocês vão falar o que aconteceu. Foi a queda das Torres Gêmeas. Eu me recordo onde eu estava, com quem eu estava, quando eu recebi a notícia. E por que isso gravou tanto na nossa memória? E, de repente, aquele conteúdo que você, professor, eu, quanto professora, aplicamos dentro da sala de aula, talvez com tanto empenho, com tantas coisas, fala assim, mas a criança não lembra. Eu dei aquela aula maravilhosa. O que será que acontece nesse caminho? Que o meu aluno, eu dei essa aula e meu aluno não reteve o conhecimento. E hoje nós falamos tanto, né, quebramos, eu falo que nós ultrapassamos o muro da escola, passamos para um outro lado. E se nós não tivermos todas essas competências muito bem pautadas dentro de nós, primeiro, professores, como é que nós vamos abraçar essa criança que está voltando para a sala de aula? Seja o ensino híbrido, seja o ensino remoto. 2020 foi um ano de aprendizagem. Para nós, não sabíamos mexer com tecnologia, aperta de um lado, um tutorial do outro, um professor vai buscar uma informação e o outro não sabe, e nós fazemos essa troca de saberes. Isso é comunicação, cultura digital. E eu ampliei meu repertório cultural, meu conhecimento, meu pensamento crítico, científico e criativo. Olha quantas pessoas estão aqui assistindo esse congresso, né? Quantas pessoas estão aqui dispondo de tempo. Por que dispondo desse tempo? Porque eu tenho um projeto de vida, eu quero fazer a diferença no meu aluno. E a partir daí, vocês vão trabalhar com as outras competências socioemocionais, como argumentação, autoconhecimento, empatia. Falamos tanto de empatia, nós nascemos com empatia, mas temos que desenvolvê-las no decorrer da nossa vida. Além dessas competências, saiu recentemente, em outubro, agora de 2020, uma grande reportagem, inclusive uma das reportagens foi na Universidade de São Paulo, né, mostrando quais seriam as habilidades e competências para o profissional do futuro. Nós educamos os nossos alunos para um futuro que nós não conhecemos. Nós não aprendemos a mexer com tecnologia, nós não aprendemos a dar aula remotamente e tivemos que aprender. Muitas profissões, há 10 anos, 5 anos, estão extintas. Então, essa criança hoje que está na educação infantil, que eu vi a Valéria falando de educação infantil e dos campos de experiência da BNCC, nós não sabemos qual a profissão que ela vai buscar. Então, muito mais do que a informação, é eu trabalhar com essas habilidades e essas competências. Eu preciso ter controle inibitório? Preciso. E muito. É uma das funções executivas. É vocês estarem aqui comigo, entendendo, conversando e, ao mesmo tempo, eliminando os distratores. Vocês estão em casa, né? Algumas estão com os pés para cima, o cachorro está do lado, o filho está chamando, o marido chegou, a esposa está do lado. Não importa. Mas nós temos que ter esse controle inibitório de eliminar os distratores e manter o nosso foco atencional. Para quê? Para que haja aprendizagem. Então,
funções executivas e competências socioemocionais, elas caminham juntas. E elas estão muito pautadas, inclusive nessa reportagem desse profissional do futuro. Professor, antes de vocês quererem dar conta do conteúdo programático, se você parou na página 35, na 36, na 37, pense nessa sua criança, nesse seu adolescente que está voltando para a escola. Será que foi tudo bem nessa época? Nós estamos há um ano em pandemia. Há um tempo, logo que a gente saiu, eu acreditei que isso era 15 dias e que estava tudo resolvido. E aí a gente tinha esperança. Agosto volta, setembro volta, outubro volta, 2021 volta. Não voltamos. Voltamos um pouquinho de ensino híbrido aqui em São Paulo, parou novamente em algumas regiões do Brasil também. Então, como é que essa criança, que para ela era novidade em 2020, não é mais novidade? Que lacunas ficaram? Como é que foi o contexto familiar dessa criança? Ela perdeu algum ente querido? Seus pais perderam o emprego? Muitos divórcios aconteceram? Por que eu preciso trabalhar com habilidades socioemocionais e funções executivas? Porque nós, professores, humanizamos a educação. Vocês transformam vidas. Nós somos seres emocionais. Aluno e professor, nós somos seres emocionais. Então, eu não consigo aprender. Hoje tem muitos estudos da neurociência que diz, eu aprendo o que eu me emociono. Lembrem-se de um professor que emocionou você significativamente. O que ele tinha de tão diferente dos outros professores? Com certeza, não era só o conteúdo que ele passava. Ele te olhou, ele disse que você cortou o cabelo, que a sua letra estava bonita, ou simplesmente pegou na sua mão. Este professor que humaniza a educação, é ele que transforma vidas. Nós estamos aqui, né, um pouquinho antes de eu entrar, mas nós estamos com quase 700 pessoas, 700 educadores que estão ali para humanizar a educação ou transformar as vidas. Então, nós aprendemos por emoção. O nosso cérebro, ele é pautado na emoção. A gente aprende, seja por uma emoção boa, que te recorda lá na música, no cheiro, no aroma, o que for, numa foto, ou seja também na aprendizagem. Eu gosto demais dessa frase, né, do Alvin Toffler, e eu acho que ela cabe exatamente ao momento que nós estamos passando. O futuro chegou, gente, chegou, né? E esse futuro, nós temos que estar muito bem pautados. Quando eu quero que meu aluno tenha, por exemplo, controle inibitório, que é uma das funções executivas, aquilo que o professor está passando tem que interessar muito. E não só interessar muito, eu preciso ter, o nosso cérebro, ele é muito social. Eu aprendo, né? Existem alguns estudos que dizem que 30% do que a gente tem, nós já nascemos. 70% são potencializados com as nossas experiências, com as nossas interações. Então, dentro da educação infantil, né, que é a base, e se a gente falar do neurodesenvolvimento do cérebro, a educação infantil é considerada por alguns neurocientistas como a idade do ouro. E hoje a gente tem a plasticidade do nosso cérebro. Nós somos capazes de aprender em qualquer idade, mas existem algumas idades que a gente não pode deixar passar. Então, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Flexibilidade cognitiva é a gente se adaptar. O que a gente quer desse aluno? O que nós queremos? Que esse aluno saia da nossa aula e que ele vai buscar o conhecimento fora. E que no dia seguinte ele encontre você e diga, professora, sabe aquele assunto que você falou? Eu fui pesquisar. Eu encontrei isso, isso e isso. Porque informação eles têm. O que a gente precisa trabalhar é esse conhecimento, é essas competências socioemocionais, para que eu possa também desenvolver
funções executivas. Caso contrário, eu não vou ter progressos. E aí a gente cai naquela mesmice da escola. Eu ensino, eu transmito a informação e eu quero que meu aluno devolva na prova. Gente, 2020 provou que isso não é mais possível. Quando nós entrávamos, eu vi, acho que foi a Valéria ou a Lilian comentando isso, acho que foi a Lilian, e quando nós entrávamos na semana de provas, gente, qualquer escola, tá? Pelo menos que eu tenha conhecimento, o professor já dizia, guarda tudo, não pega o livro, guarda o celular, agora você vai consultar o que você aprendeu. 2020, as avaliações tiveram que mudar de perfil. O aluno tinha o livro na mão, ele consultava o Google, e o que incomodava o aluno, e que eu acho que incomodava, e eu, como mãe de adolescente, percebi isso, era não encontrar resposta no Google, era não encontrar resposta no livro. Por quê? Porque a informação eu tenho. E o que o professor estava colocando na prova? A aplicabilidade dessa informação. Então, nós percebemos que o sistema de avaliação, onde eu digo para o meu aluno, guarda tudo, você não pode consultar nada, eu ainda estou favorecendo somente a memorização. A memorização, ela é importante? Lógico que é. Nós vamos falar de memória de trabalho em funções executivas. Memória de trabalho é aquela memória que eu tenho, onde o professor está dando um conhecimento e eu vou buscar no meu cérebro outras informações para dar, né, o viés da minha continuidade da aprendizagem. Então, crianças que têm falha na memória de trabalho, quando a gente pega quanto professor o processamento auditivo, é isso. Ele não retém a informação no primeiro momento, mas eu preciso dessa informação para dar continuidade à outra. Quando eu era criança, eu via muito, né, esse desenho animado. Gente, 1962. E o que eu acreditava que isso era no futuro muito longe. E olha o que nós vimos em 2020, consultas médicas online, né, aulas de ginástica, videoconferências. Olhamos nós aqui, quantas pessoas de tantos estados, talvez até de países, todos juntos, nesse congresso do Instituto Casagrande, e nós tivemos que aprender. Então, como diz Darwin, não são os mais fortes que sobrevivem, são os que melhor se adaptam à mudança. E isso é função executiva, e eu preciso de competências socioemocionais, porque o aprender, ele é mediado. Não adianta fazer por ele. Infelizmente, eu vi em pandemia, quanto coordenadora, ou dando assessoria em algumas escolas, as famílias fazendo a prova para o filho. Vocês devem ter visto também, gente. Contem para mim, vai. Depois vocês podem contar. Mas as famílias fazendo prova para o filho. As famílias mandando a mensagem como se fosse o filho para o professor. O pai sentado do lado. Nós trabalhamos, professores, tanto a autonomia dessas crianças dentro da escola, não trabalhamos, seja uma criança de 2 anos carregando a sua lancheirinha, abrindo o seu lanche, e quando ele não consegue furar o suco com o canudinho, você não fura para ele. Não é assim, gente? Vocês não fazem isso como professor de educação infantil? Você ensina. Você fala, olha, você vai quebrar, abrir o plastiquinho, você coloca o canudinho, cuidado para não apertar, porque você vai molhar. É isso, né? Aprender é aprender ali dentro. Então, funções executivas e competências socioemocionais, elas caminham juntas. O aluno não faz sozinho, a gente faz com ele, mas a gente ensina ele a fazer, porque um dia ele vai ter que fazer sozinho. Né? Controle inibitório, vocês devem ter visto há um tempo atrás nas redes sociais, e tem até o teste do marshmallow, depois vocês assistam, quem não assistiu, que você colocava um docinho na frente da criança e você dizia para a criança, não vai, não coma, espera que a mamãe vai ao banheiro e depois você vai poder comer. As crianças, no teste do marshmallow, crianças que souberam esperar, são adultos mais bem-sucedidos. Então, ponto de interrogação, por que trabalhar com funções executivas? Por que trabalhar com competências socioemocionais dentro da escola?
E é isso que eu sempre tento trazer, né, nas minhas publicações, ou nas minhas palestras, ou no meu estudo, como a Josi falou, você estuda. Gente, é estudando, é conhecendo, é buscando informação e trazendo isso. Você conhece melhor o seu aluno. Nós temos 2 sistemas no cérebro, né? Para alguns neurocientistas, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é esse coelhinho aqui, fofo. O sistema 2 é a nossa tartaruguinha. Por quê? Porque tudo a emoção chega primeiro. A razão vem depois. Mas por que isso? Porque 90% das nossas emoções são inconscientes. Quantas vezes você manda uma mensagem no WhatsApp, agora, graças a Deus, que você tem como apagar, né? Mas antes a gente não tinha. Ou você fala algumas coisas que depois você não consegue retomar. E aí você fala, poxa, me arrependi de ter falado. Porque a nossa emoção, ela transparece, ela passa. Eu falo que porque nós aprendemos pelo social. Aprendemos por essa interação. Então, quando a gente fala que a gente quer na BNCC um aluno protagonista, antes eu tenho que ser um professor protagonista. E 2020 provou isso. Eu adoro a BNCC porque ela tem uma parte que fala sobre o professor também, né? Porque a gente fala tanto do aluno, mas o professor tem que ser protagonista. E eu quero o quê? Que meu aluno seja protagonista. Que ele conheça a si, que ele tenha um autocontrole, que ele pense sobre a aprendizagem dele, que é a metacognição, que eu consiga trabalhar a escutativa, a empatia. Então, ser protagonista é tomar decisões conscientes. É fácil a gente gerir as nossas próprias emoções? Não é. Né? Muitas vezes a gente acaba ultrapassando alguns limites e a gente acaba se arrependendo. Então, quando a gente trabalha com essas funções executivas, e temos sim, gente, que trabalhar com essas crianças desde pequenininha, atividades de funções executivas, para que eles aprendam a esperar, seja no remoto, seja no presencial. Quando eles abrem o microfone, crianças pequenas são assim, né? Os maiores, adolescentes, eles dizem que a conexão caiu, quando eles não querem falar. Mas os menores abrem os microfones e falam todos ao mesmo tempo. E aí você tem que dizer, calma, espera, um de cada vez. Nós fazemos isso na sala de aula, quando eles levantam as mãos e querem falar, ou aquela criança que nunca abre o microfone e que ela nunca abre a câmera. Gente, isso é um perigo para a aprendizagem. Nós, educadores, quando estamos dentro da sala de aula, a gente enxerga no rosto das nossas crianças se a aula está sendo boa ou não, se ela está sendo agradável ou não. Porque nós, professores, somos responsáveis em modificar o cérebro dos alunos. É a neuroplasticidade. Não, lógico, né? Estou falando dos professores, mas a família, a interação, né? O social dessa criança. Se vocês puderem se aprofundar na história de Phineas Gage, eu vou contá-la muito rapidamente, mas eu recomendo, tá? Tem um livro que chama O Erro de Descartes, de Damasio, né? De Antônio Damasio, que ele conta a história de Phineas Gage. E aí, durante a aula de vocês, gente, uma das estratégias para a gente manter a atenção das crianças é contar histórias. Então, Phineas Gage, ele era um operário na linha férrea, na Inglaterra, finalzinho do século XIX, mas sabe aquela pessoa, gente, aquele profissional impecável, super organizado, com rotina, super educado, e ele acompanhava muito de perto as explosões para a construção das linhas férreas. Numa dessas explosões, uma barra de ferro atravessa o crânio do Phineas Gage. E aí ele é lançado para trás. Quando ele se lança para trás, todo mundo acredita o quê? Que ele tinha morrido, né? E aí ele surpreende a todos. Então, ele teve ali algumas convulsões muito leves, mas ele levantou, falou, saiu caminhando até o socorro com a barra de ferro atravessada no crânio. A partir dali, nada, lógico, passou por cirurgias, ele perdeu uma visão, mas nada além disso. Durante um tempo, ele volta a trabalhar e por volta de 2 meses depois, ele começa a mudar o seu comportamento. Esse foi o primeiro estudo que teve para dizer das emoções do nosso cérebro.
porque antes a gente estudava o cérebro só com a parte da cognição, ou quando tinha alguma lesão. Finis Gage foi um dos estudos, inclusive depois que ele foi enterrado, um médico pediu para exumar o corpo dele e analisar novamente o crânio. Essa barra de ferro atravessou o lobo frontal e atingiu o sistema límbico. E aí, nós tivemos um cérebro muito diferente. Finis Gage mudou seu comportamento depois desses 2 meses, ele teve comportamentos inadequados, palavrões inadequadas, até de conotações muito fora do que estava acostumado. Então, a gente percebe que nós temos uma área no cérebro responsável pelas nossas emoções, que é o sistema límbico. Então, quando a gente fala, né, a relação do professor nesse aluno, nós temos que perceber que esse cérebro está em isolamento social. E nós não podemos pensar nisso, tá? Todo cérebro, ele aprende. A tecnologia mudou o mundo, porém, gente, vou contar uma coisa para vocês. Tecnologia sozinha não garante aprendizagem. Precisa do professor, né? Precisa do professor para mediar o conhecimento. Nós temos as inteligências artificiais. Acho o máximo. Maravilhoso. Temos cirurgias hoje cerebrais feitas com microchips ali, que o médico vai, inclusive, trabalhar com agressividade, né? Ele vai fazer uma lesão, uma pequena lesão numa área do cérebro, que é a amígdala, para poder modificar a agressividade nesse indivíduo. Porém, tecnologia não tem habilidades emocionais, que é o que a gente tem. É a reação, né? Até a inteligência artificial tem as respostas ali, pronto. Estão trabalhando muito para isso. Mas, gente, vou contar para vocês. Eu acho difícil chegar no ser humano. Então, não é época de mudança. Aí todo mundo fala, não, Renata, não, gente, é mudança de época, mudou. A escola é outra. Ou você é outro professor. Tem que ter um novo olhar. E quando a gente fala dessas competências socioemocionais e funções executivas, por isso que eu estou dizendo, né, dessa emoção com a nossa cognição o tempo todo, é o nosso comportamento. O cérebro, gente, ele é demais, ô máquina inteligente, né? Eu falo que quando eu comecei a estudar neurociência, há bastante tempo, antes mesmo de vir essa questão da neurociência, né, de ter feito todo esse movimento aí. Às vezes eu me assusto com algumas coisas que eu leio. Eu falo, nossa, será que é tudo isso? Nem tudo é neurociência. Então, temos que tomar cuidado aí no que a gente vai nomeando de neurociência. Mas uma das formas de nós aprendermos é o que tem coerência. O cérebro aprende o que tem coerência. Se não for coerente, ele vai descartar. Nós formamos as nossas memórias dormindo. Por isso que é tão importante do aluno ter um sono regular. Né, e ele acordar, tem crianças que vão para a escola no remoto, o pai acorda 2 minutos antes, liga o computador e a criança continua deitada. Como é que ela vai aprender? E ainda com a janela fechada. O nosso cérebro pensa, tá escuro, é noite. Por isso que também nós não podemos ter luzes muito acesas à noite, porque o nosso cérebro ainda vem lá da pré-história. Nós não temos ainda grandes estudos aprofundados sobre a modificação da tecnologia no nosso cérebro. Ainda existem, tá havendo muitos estudos, nós já sabemos que tem alguns prejuízos, né, e tem também benefícios, nós precisamos de um equilíbrio. E o que a gente precisa tomar cuidado, por isso que é tão importante trabalhar com as competências socioemocionais, trabalhar com esse autoconhecimento, com esse autocontrole, porque hoje os adultos, nós adultos, né, acreditamos que a gente nasceu na era da felicidade. Então, a gente busca, colocamos fotos, né, nas redes sociais e queremos acreditar quantas pessoas compartilham, quantas pessoas curtem. Por exemplo, agora, a hora que eu coloquei a minha tela, uma forma de eu falar com vocês sem haver nenhuma interferência, eu não vejo nada do que vocês estão escrevendo no bate-papo. Nada. Por quê? Porque isso pode me influenciar, né, de alguma forma. Então, por quê? Porque é o meu cérebro. Então, de repente, se alguém colocar lá, Renata, você está falando tudo errado, aquilo pode me desestabilizar ou não. Então, o que a gente tem que pensar quanto adulto e quanto criança? É ter esse autocontrole. Algo pode, as nossas crenças
são construídas na infância e na adolescência. E essas crenças dentro, quem fez psicologia sabe do quando eu falo de terapia cognitivo-comportamental, essas crenças são enraizadas nesse sistema límbico. Se eu disser para uma criança pequena e ela vai pegar um objeto e ela quebra aquele objeto, a partir daquele momento eu digo como mãe e falo assim, tudo que você põe a mão você quebra. Quando essa criança cresce, ela vai pensar o quê? Tudo que eu coloco a mão, eu quebro. Então, percebam, uma vez eu fui dar um congresso aqui em São Paulo, tinha 2.500 pessoas, e eu tive que entrar depois, gente, daquele maestro maravilhoso, né? Que me fugiu o nome agora do Carlos, esqueci o nome dele, gente, me perdoe. Então, eu tive que entrar depois, e aí uma pessoa olhou para mim e fez assim, nossa, que responsabilidade, hein? Que difícil. Se eu levasse aquilo como uma crença realmente muito difícil, a minha palestra tinha sido uma catástrofe. É isso, são essas crenças que nós colocamos para as crianças. Quando eu digo para ela, sua letra não melhora nunca. Você nunca consegue escrever na linha. Por quê? Porque o nosso sistema límbico, que é onde Phineas Gage, né, teve a barra de ferro atravessada, ela tem essa... Por isso, eu vou voltar aqui só para vocês verem. Estou aqui controlando o tempo, né? Essa voltinha aqui, olha, a gente tem aqui áreas importantes da memória. Então, percebam, se eu quero função executiva, que é memória, eu tenho que dar atenção, porque eu vou consolidar as minhas memórias dormindo. Se foi significativo, vai ficar. Se não foi significativo, o cérebro faz assim, ó, para que eu preciso disso? É uma máquina demais, gente, inteligente. Eu amo o cérebro, né? Eu sou apaixonada cada vez mais por essa estrutura, pelo funcionamento dessa estrutura. Então, o nosso sistema límbico vem de límbico ao redor, porque as emoções dependem dos meus estímulos. Então, percebam que falar de funções executivas e competências socioemocionais, acho que nós ficaríamos aqui, a Josi não vai deixar muito, né? Nem o Instituto Casagrande, mas eu ficaria até 8 horas, tranquilamente, abrindo o cérebro, contando o que tem ali dentro. Mas perceber que esse cérebro aqui, que vocês estão vendo na tela, ele não está conectado com o que a professora está dizendo. A cabecinha e o olhar dele está em outro lugar. Por quê? Porque eu sou aqui ouvinte. Gente, existem estatísticas que um número muito pequeno de pessoas é auditivo. Nós aprendemos fazendo cultura maker. E aí, como é que é a nossa aula? Totalmente auditiva. Às vezes, na coordenação pedagógica, eu escuto um professor, outro dia um professor falou para mim, Renata, você não acredita, a minha aula está rendendo remotamente tanto que eu já cumpri o conteúdo. Aquilo me assustou. Por quê? Porque eu muto os microfones e só eu falo. É lógico que a minha aula está rendendo. Para quem? Então, existem estratégias de dar aula remotamente de uma forma diferente? Existe. A gente consegue? Consegue. Temos algumas estratégias. Lógico, nenhuma vai chegar à interação, ao presencial. Óbvio isso. Né? A interação social, o aprender aqui, olha a imagem de baixo, o aprender fazendo o aprender com o outro. Não vai chegar. Mas nós podemos, sim, ter um pouquinho de interação também nesse ensino híbrido. Então, emoção é uma coisa diferente de sentimento e diferente de afeto. Mas eu preciso somar emoção, sentimento e afeto para gerar conhecimento e para gerar aprendizagem, tá? Nós, no nosso cérebro, nós construímos para a neurociência, na psicologia a gente fala muito de crenças, de pensamentos automáticos. Na neurociência, nós falamos em engramas comportamentais. São marcas cerebrais que deixam experiências. E se nós tivermos vícios emocionais, são vícios, né? Alguns vícios impedem a aprendizagem. E como é que eu posso ter esses vícios? Simplesmente dizendo, de repente, para a criança, você não acerta nunca. Você não acerta nada. Ou muitos pais que também comentam isso com o seu filho. Não quer dizer, gente, que eu seja poliana, nem é isso, mas é enxergar a situação
por um outro ângulo. Por quê? Porque é mais fácil aprender do que desaprender. Vou fazer uma brincadeira muito rápida com vocês. Cruzem os braços. Depois eu olho o chat, tá? Cruzem os braços. Olhem o braço que está em cima e qual é que está embaixo. Se é o direito, é o esquerdo. Invertam. Gente, por favor, façam aí, né? Invertam. Como é que foi isso? Difícil. Porque é muito mais fácil aprender da primeira vez do que desaprender. Então, nós temos que proporcionar aos nossos alunos, né, e conhecer as competências socioemocionais, funções executivas e neurociência é importante para facilitar o caminho da aprendizagem. Eu falo que é mais fácil construir um engrama novo do que destruir um engrama velho. Educação não é mais uma transmissão, né, de conhecimento ou apenas de informação. Ela se configura na troca e na interação. Eu lembro da Valéria ter falado, os eixos, né, da BNCC na educação infantil são 2, o brincar e a interação. Gente, e eu vou falar mais um, que deveria estar ali como um outro eixo, em todas as séries do ensino fundamental, inclusive médio, contação de histórias. Existem estudos novos, científicos, que mostram que quando a gente conta histórias para as nossas crianças, nós estamos fortalecendo sinapses que nenhuma outra estratégia é capaz. Gente, tem estudos, inclusive a imagem do cérebro, quando o professor conta histórias. Por que a gente gosta tanto de Netflix? Porque são histórias que chamam a nossa atenção e a gente se coloca no lugar do personagem principal, nós somos protagonistas em algum momento. Então, a gente precisa essa interação muito fortalecida para poder garantir a aprendizagem. Nós temos também no nosso cérebro, isso já tem estudos falando sobre neurônio espelho. O neurônio espelho eu aprendo com o outro o tempo todo. É aquela coisa da criança pequenininha da educação infantil, uma chama a mamãe, a sala inteira lembra que tem mãe, porque todo mundo chama a mamãe. Um pede para ir ao banheiro, todo mundo pede para ir ao banheiro. E se nós não tomarmos cuidado, nós também entramos, inclusive nas redes sociais, no neurônio espelho. Um comenta, todo mundo comenta. Um posta, todo mundo posta. E o que a gente quer com funções executivas e competências socioemocionais? Que meu aluno consiga enxergar além. Não é isso, gente, que vocês querem para os filhos de vocês, para os alunos de vocês? Que eles consigam enxergar além dessas possibilidades, que eles consigam ter crítica, autocrítica e argumentação. E dizer, não, eu não vou confiar em tudo que está aqui, eu vou pesquisar. Aquela história que a gente fala, nem tudo que está no Google é verdade, né? Você pegou o seu exame, e aí você vai pesquisar ali o resultado do exame, ele já te matou antes de você ver todo o resultado. Você põe lá o nome, meu Deus. Então, o que acontece? A gente começa a consultar, né, as redes sociais, os Googles, até mesmo para as coisas simples. Isso é muito preocupante, porque a gente deixa de usar áreas importantes cerebrais, como a memória. O Facebook nos avisa quem faz aniversário, não é isso? Nós não precisamos mais memorizar o telefone de ninguém, porque agora a gente tem tudo na agenda do celular. E aí, se perder o celular, a gente perde a nossa vida ali, entre aspas, está tudo ali dentro. Então, nesse momento, há um momento da gente refletir. Temos que ter um equilíbrio. A tecnologia, ela é incrível, gente. Ela é maravilhosa. Olha nós aqui. Incrível, incrível. Porém, com equilíbrio. Quem já ouviu eu dizer, né, ou quem já leu os meus livros, ou tem as apostilas socioemocionais que eu construí, sabe o quanto eu falo dessas crianças não terem acesso demasiadamente a telas. Gente, isso é um perigo para o nosso cérebro, para o nosso neurônio espelho. Tá? E aí, eu queria encerrar com vocês, queria que vocês pegassem um papel e colocassem aí um nome de uma pessoa. Quem é o seu herói? Quem é um herói para você? Deixa eu ver se eu consigo aqui terminar de compartilhar a minha tela. Acho que eu consegui, né? Quem é? A Priscila tá aí? Pri, vou precisar de você agora, tá?
Gente, quem é o seu herói? Agora eu consigo ver as mensagens. Quem pode colocar aí um pouquinho quem são esses heróis? Quem pode colocar aí, né? Quem é o seu herói? O pessoal está colocando aqui, né? Quem é o seu herói e por que você escolheu esse seu herói? Então, estou vendo mãe, pai, né? Alguém colocou a escola, irmã, meus pais. Olha só, né? Quem é o seu herói? Imagine, gente, que características que tem essa pessoa que mostra que é o seu herói. Por que você escolheu ela? O que ela tem de tão diferente que é o seu herói? E aí eu trouxe para vocês, eu vou pedir para a Priscila colocar um vídeo de alguns heróis. E aí no finalzinho eu volto com vocês de novo para a gente refletir um pouquinho sobre este vídeo. Eu prometo que não demora, tá, Josi? Uns 40 minutos, pode ser? São uns 3 minutinhos só, tá bom? Pri, você pode colocar o vídeo para mim, por favor? Uma voz, uma luz que acende na multidão. Quero ouvir o que diz a voz de um coração que enxerga o lugar, o invisível lugar, a cura da fúria malsã, e desperta essa voz, o melhor que há em nós, e faz raiar o sol da impossível manhã. De quem são essas mãos que nunca conseguem ferir? De quem é essa fé que jamais descredo por vir? Onde estão essas vozes da paz, da coragem de não se entregar? Onde andam nossos heróis da verdade, dessa ousadia sem par? Quero ouvir essa voz pulsando dentro de nós e sentir que afinal a gente carrega no peito essa flor, essa estrela, esse sonho, essa coisa, essa grandeza, esse amor. Onde estão essas vozes da paz, da coragem de não se entregar? Onde andam nossos heróis da verdade, dessa ousadia sem par? Quero ouvir essa voz pulsando dentro de nós e sentir que afinal a gente carrega no peito essa flor, essa estrela, esse sonho, essa coisa, essa grandeza, esse amor. Quero ouvir essa voz pulsando dentro de nós, dentro de nós. Né, de quem são essas pessoas, ou de religião. Eu queria concluir a minha fala dizendo que os heróis são vocês, gente, são professores, né? A gente não acredita, mas para as nossas crianças, nós somos os heróis, são eles que nos enxergam. E aí, encerrando um pouquinho a nossa fala, uma vez eu fui ao supermercado com a minha filha,
E aí a gente não percebe, às vezes, os nossos alunos. Imagine, né? Eu dou aula, gente, há 33 anos. Eu entrei com 14 dentro da escola. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha visto uma aluna e a minha filha me cutucou e diz assim, mãe, a sua aluna. E quando eu olhei, ela estava cutucando a mãe e dizia, olha, mãe, é a minha professora. Gente, é isso, nós somos os heróis. Então, eu gostaria, assim, de agradecer ao Instituto Casagrande, né, a Josi, a Priscila, que colocaram o vídeo aí, que me ajudaram nessa colocação, e queria terminar fazendo uma coisinha com vocês virtualmente, tá? Peguem a mão direita, não vou conseguir ver vocês, né? Coloquem no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito. E esse é meu abraço para vocês, gente. Muito obrigada. Instituto Casagrande, transformando pessoas para transformar o mundo.